Você já sabe, provavelmente, como utilizar o passado em inglês, já sabe que a maioria dos verbos a gente coloca o ed e beleza, temos o passado. Só que tem um probleminha. Nós vamos ter 3 tipos de sons no final do meu verbo. Esse ed ele vai assumir 3 sons diferentes em cada um dos verbos aqui nessas situações. Então vamos entender como que funcionam cada um desses estilos aqui. O primeiro, eu já coloquei aqui em cima, ó, o som que ele vai assumir. Então essas palavrinhas, o meu ed tem som de D, aqui ele tem som de T e aqui ele tem som de id. Esse é o símbolo fonético, a propósito, tá? Lá no dicionário você vai encontrar assim. Tá, então vamos para esta coluninha aqui. Nós temos palavras que elas terminam todas com o que nós chamamos de vogais ou consoantes sonoras. Enquanto que nesta coluninha nós temos consoantes não sonoras e não temos um som de vogal terminando. Calma que você vai entender com um exemplo. Mas basicamente, o que é uma consoante sonora e uma não sonora? Uma consoante sonora, você tem vibração da corda vocal, certo? A sua corda vocal trabalha. Uma consoante não sonora, então, ela é o oposto disso. Ela não tem vibração, não tem a corda vocal. Quer ver um exemplo? A letra D e a letra T. Qual você acha que tem mais vibração, que tem a vibração da corda vocal e que acaba por ser sonora? Se você respondeu a letra D, consoante D, você acertou. A letra T, que é inclusive a mesma posição da boca, sabia disso? Ó? D e T, a mesma posição, só que o D ele tem a vibração, ou seja, uma consoante sonora, e o T, que seria só esse ar, né? Ela é uma consoante não sonora. Beleza? A gente tem outro parzinho, que é o K e o G, por exemplo. O K não sonoro, ó. O G, 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 sonoro. Então, primeiro entender essa diferença. E agora nós vamos para cá, então. Nessa coluninha nós temos consoantes sonoras, ou a vogal. A vogal é sempre sonora, ela soa, né? A vogal vem de som mesmo. A vogal tem isso, tem, né, a corda vocal embutida. Então, a primeira aqui nós temos o tried, cried. E aqui, sneeze. Reparem que eu tenho o som de z, depois eu tenho o som de I, e o I. Esse I aqui é o som da nossa vogal. Eu disse som de vogal ou consoante sonora. O z é a nossa consoante sonora. Então, o meu som aqui no final vai ficar... Opa, aqui faltou o D. Vai ficar, então, tried, som de D, ó. Tried, cried, sneezed. Repare que eu nem leio esse E. Esse E ele é inexistente, ó. Sneezed. Zd. Vai do Z pro D, o meu som. Sneezed. Beleza? Então essas são as sonoras, onde eu tenho o som de D. Quando não é sonora a minha consoante, eu vou ter o som de T. É o caso aqui, então, ó. Não é um D esse som, né? Como que vai ficar o meu som no final? Som de T. Olha só, vai ficar assim, ó. Hoped, crossed, watched. Beleza? Estranho, né? Repare mais uma vez que o som do E não existe, tá? Eu vou ter, na verdade, o som do T no lugar desse D aqui. Então, mais uma vez, repete comigo. Hoped, crossed, watched. Essas são as não sonoras. E por último, nós temos aquelas que são com o som do id. Somzinho do I grande com o D. Vale lembrar, o som do I grande não é som de id, é o som de id. Quase um E o som. Esse símbolo fonético é E. Então fica id. Ou seja, os sons aqui vão ficar assim, ó. Decided, ended, landed. Não estou dizendo landed, não estou dizendo landed, eu estou dizendo landed. Id. Ended, decided. E isso acontece quando, pessoal? Quando eu tenho as consoantes D e T. São as duas exceções que não vão entrar nessas regrinhas aqui. Ok? Outro exemplo desse seria o verbo study, que nós terminamos com o som de D, né? Ali. Então fica studied. Mesma coisa, acontece esse mesmo som. Então, para recapitular tudo aquilo que a gente viu, nós temos as consoantes sonoras, ou as vogais, onde nós vamos ter o som de D. Esse D vai soar como D. Tried, cried, sneezed. Nós vamos ter as consoantes não sonoras, onde o meu ED vai ter som de T e vai ficar hoped, crossed, watched. E nós vamos ter, mais uma vez, o som, o ED, só que com outro som, o som de id, quando ele estiver depois de som de D ou de T. Aqui só tem exemplos com D, mas poderia ser com T também. E aí vai ficar decided, ended, landed. Beleza? Então essa é uma regra
e uma dica avançada para você sobre a pronúncia do ED do passado no inglês.